No capítulo 3.4.1 vai falar sobre a primeira aula. Então, destacam-se dois pontos interessantes nessa primeira aula. O primeiro é a despeito do intervalo de tempo relativamente longo entre o estudo inicial da mecânica pelos alunos, que é cerca de 2 anos e meio, e a lembrança das definições formais foi significativa. Quando perguntados diretamente sobre os conceitos científicos, eles utilizam sobremaneira a forma predicativa do conhecimento. Alguns alunos conseguem construir relações analógicas para expressar seus pontos de vista. Então, o professor fala que quando ele ia abordando os conceitos e teorias de forma mais abstrata, né, mais teórica, os alunos eles sempre davam um jeito de trazer essa teoria, né, esse conceito para o cotidiano, por meio de informações, de problemas. Bom, a segunda aula do capítulo 3.4.2. Então, a primeira atividade escrita ocorreu na aula seguinte, a explicação inicial do professor sobre a relatividade do movimento e a necessidade da escolha de um referencial para o estudo dos movimentos. Para análise das respostas, procurou identificar como os estudantes aplicam o conceito de referencial para abordar situações que envolvem o movimento ou o repouso de corpos, e o foco não foi investigar quem apresentou a resposta tida como cientificamente correta, mas de que maneira o estudante tratou os problemas que envolvem a relatividade do movimento. Então, né, nessa segunda aula aqui, o professor, né, ele disponibilizou um texto de Milor Fernandes, e esse cara aqui ele faz algumas afirmações errôneas a respeito da teoria de Galileu lá sobre o movimento da Terra em torno do Sol. Então, o objetivo aqui seria que cada aluno ele fizesse uma interpretação desse texto com base nas teorias da física que eles estudavam, só que reconhecendo que se trata de um texto irônico, né? Deixa eu ver se tem mais um. Eu acho que basicamente é isso, a segunda atividade. Bom, os slides acabaram. Eu não quis especificar muito essa primeira e segunda aula, até para não estender muito o vídeo, porque eu estou vendo aqui está dando quase 25 minutos já. E além disso, a Gabriela vai falar um pouquinho, mais especificamente, eu acho, a respeito das outras aulas. Então vai dar para entender melhor. Bom, desculpa pelos erros, alguma coisa, se eu falei errado, depois qualquer coisa a gente comenta lá no Facebook. Conceitos a respeito do esquema e conceito na teoria de Verneau lá são bem complexos, não sei se eu consegui sintetizar eles. Mas esse aqui já é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Então, tipo, se vocês quererem uma definição de branco, é só gravar um vídeo falando sobre slides. Não lembra nada. O primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei lá em Terra Boa, lá na minha cidade, né? Só que, nossa, era moto empinando, cachorro latindo, vizinho brigando, bebê chorando. Então, o vídeo foi jogado fora. Não consegui depois o áudio escutar direito as coisas. Daí esse segundo vídeo eu tô fazendo aqui em Maringá mesmo e eu acho que vai ficar melhor. Não sei com relação à minha voz, porque aqui é o microfone do notebook que eu estou utilizando, né? Não sei se eu falei alguma coisa que outro já falou, né? Até porque a gente está gravando em espaços diferentes, né? Bom, pessoal, aqui é a Gabriela e eu vou dar continuidade na apresentação das aulas. Então, são 11 aulas ao total. Eu vou tentar fazer um resumo de cada aula para que vocês possam ter uma visão do que foi trabalhada em cada uma dessas aulas. Então, na terceira aula, foi apresentado 3 vídeos. Então, o primeiro vídeo é uma propaganda antiga do jornal Folha de São Paulo, que apresenta um texto sobre algumas características de Hitler. Eu não vou apresentar o vídeo aqui para não ficar tão extensa a nossa apresentação, mas eu vou deixar o link dos vídeos para depois quem tiver interesse e quiser assistir, o link tá embaixo de cada item. Então, nesse primeiro vídeo, mostra uma imagem de Hitler em um zoom. Então, à medida que o texto vai sendo falado, essa imagem vai se afastando, até que seja possível ver o rosto de Hitler. Então, o objetivo desse vídeo foi discutir a influência do ponto de observação na compreensão de um todo. Então, no segundo vídeo,
chamados de testes de atenção. Nesse vídeo, ele apresenta 2 times de basquete que trocam passes. Cada time tem a sua bola. Então, o desafio é contar quantos passes o time que está com o uniforme branco irá efetuar. Então, durante esse vídeo, uma pessoa fantasiada de urso, ela passa na frente da câmera. Só que quem está assistindo não percebe que passa alguém na frente da câmera. Então, é possível ter uma ideia de que é fácil a gente perder algo que não está se procurando por ela. E por fim, no terceiro vídeo, que é formado por trechos da aula Sistema de Referência do PSSC. Então, nesse vídeo, como não tinha áudio disponível, o professor explicou cada etapa do vídeo. Então, nesse vídeo tem uma bola de aço que ela é abandonada por um carrinho que se move em relação ao chão. E aí tem 2 câmeras filmando esse fenômeno. A primeira ela fica fixa no solo e a segunda ela desloca juntamente com o carrinho. Então, dessa forma, vão ser percebidas 2 trajetórias diferentes. Então, após a apresentação da sequência de vídeos, os alunos responderam à segunda atividade escrita, que foi marcada pela inserção do conceito de trajetória e sua relação com a adoção de um referencial. Então, depois do vídeo, ele apresentou 2 atividades escritas para os alunos. A primeira atividade é uma bola rolando sobre a mesa e aí tem 3 câmeras filmando essa bola. Aí tem a foto, né, de cada uma das câmeras. E aí os alunos tinham que responder as 2 perguntas, né? No caso aqui ele tinha que responder a foto, qual é a trajetória de cada foto, né? E qual câmera que está captando a foto. E comentar o porquê de se observar as fotos diferentes. Então essa era a primeira atividade. Na segunda atividade, a gente tem um cartão de Garfield que trata sobre a relatividade do movimento. Então aqui ele tem uma tirinha, né, que fala, um menino fala, você poderia se movimentar um pouco? Aí o Garfield fala, John, você não está considerando a translação da Terra. Então, aí os alunos tinham que responder. Do ponto de vista da física, Garfield está correto? Justifique a sua resposta. Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 atividades e os alunos teriam que responder. Então, o autor, né, da tese fala que na primeira atividade, que é a da bolinha, só deixa eu voltar aqui, nessa primeira atividade, não foi possível construir dados relevantes sobre as concepções dos estudantes a partir dessa atividade, porque ele fala que os alunos eles responderam de forma correta, né? E todos explicaram a mesma coisa, então não teve muito que analisar. Ele coloca algumas explicações para esse fato. Então ele pensa assim que os alunos já tinham visto o vídeo, né, antes do PSSC, e isso facilitou para eles. E também uma coisa que facilitou é que na foto ele mostra a mesa, né? Então dá para você saber de qual a posição que foi tirada cada foto. Então nessa atividade todo mundo acertou, então não teve muito o que se observar. Então já na segunda atividade, que é do Garfield, ela já trouxe alguns elementos para a continuidade da análise das concepções sobre a influência do referencial, né, sobre o movimento. Então, ele fala que aqui ele já conseguiu identificar algumas concepções. Então, após a realização dessas atividades e levando-se em conta as participações dos estudantes nas discussões durante as aulas, foi possível construir o seguinte quadro resumo sobre as concepções dos estudantes quanto à utilização do conceito de referencial. Então, aqui nesse quadro, né, apresenta um resumo das formas de utilização do conceito de referencial e pode ser entendido
como uma primeira síntese da utilização de invariantes operatórios relacionados ao esquema de movimento. Então, aqui ele faz um quadro relacionando 3 atividades. Essa primeira atividade que foi apresentado na segunda aula, que é o texto lá de Miller Fernandes, depois a do Garfield e a da bolinha sobre a mesa. Então, nesse quadro a gente vê, né, que movimento relativo, né, para movimento relativo a gente tem o Cassiano, o Thales, a Vivian, Maria, Mariana, Lara e Antônio, nessa atividade. Já na outra, Cassiano, Thales, Vivian e Oswaldo. E na atividade da bolinha sobre a mesa, Cassiano, Thales, Vivian e Oswaldo. Movimento misto, nós temos na primeira atividade o Oswaldo, na segunda atividade a Lara, o Antônio, a Maria e a Mariana. E na atividade da bolinha sobre a mesa, a gente tem a Lara, o Antônio, a Maria e a Mariana. E no movimento absoluto, apenas a Nayara, ela apresenta nas três atividades. Então, e ele também comenta que não foi feita uma inversão da ordem da apresentação das atividades. Então, né, poderia ter feito de outra maneira, né, também essas atividades, né, em outra ordem. Só que essa ordem não foi possível ser feita. Então, às vezes, poderia ter tido alguma outra influência nas respostas dos alunos. Bom, na quarta aula, né, teve uma duração de 100 minutos e foi marcada pelo trabalho com as leis de Newton, sobretudo a lei da inércia. Então, para isso, o professor retomou as discussões já efetuadas na introdução ao estudo da mecânica clássica e o professor queria apresentar a noção de grandezas escalares e vetoriais nesta aula. Então, essa aula foi basicamente uma discussão feita com os alunos, que ele começa meio que provocando os alunos. Então, né, o professor começa falando, vamos fazer uma brincadeira aqui então. Suponha que você tem aqui uma rua, aí desenha um cruzamento no quadro. Isso aqui é uma rua. Essa rua faz esquina com a outra. Na esquina dessas duas ruas tem um cinema. Aí desenha um cinema em uma das esquinas. Aí tá aqui a Lara na porta do cinema, esperando seu namorado para ver um filme. Aí o namorado que se preze sempre chega atrasado, né? Então nisso vem Cassiano. O Cassiano tá aqui de olho na bolsa dela. Risos. Ele tá de olho no conteúdo da bolsa dela. Tá, vamos trocar então. O Oswaldo vai e rouba a bolsa da Lara. E eu vou te dar 2 informações, tá? Então, o Oswaldo saiu com uma velocidade. A velocidade do Oswaldo é de 2 metros por segundo. E a Lara saiu com uma velocidade de 3 metros por segundo. Eu pergunto para vocês, com certeza a Lara consegue pegar o Oswaldo? E aponta para o Antônio. Então, ele faz essa pergunta para os alunos, né? Qual eles começam a discutir. E aí o Antônio, ele fala que consegue sim, porque a velocidade dela é maior. Então, ele consegue pegar, né, a Lara consegue pegar o Oswaldo. Só que a Lara, ela responde pro professor assim, e se caso eu correr pro lado ao contrário? Quando a Lara fala, se caso ela correr pro lado ao contrário, e esse tipo de resposta, ela parece que ela já compreendeu o que o professor estava procurando, né? Isso é muito comum, os alunos ter situação em que fornece as respostas que julgam ser aquelas que o professor quer ouvir. Então, né, nessa situação, parece que a Lara já entendeu o que o professor queria ouvir. Só que, no entanto, não era o plano do professor ouvir isso nesse momento, né? Era somente que eles falassem que a Lara consegue pegar o Oswaldo. Só que aí a Lara já responde falando, né, se tivesse corrido para o lado oposto.
Então, o professor teve que mudar um pouco a discussão que ele tinha planejado. Então, ele teve que começar a introduzir um pouco a ideia de direção e sentido, que ele tinha pensado em falar isso só um pouquinho mais para frente. Então, aí nessas discussões que ele teve com os alunos, teve bastante participação diferente deles. Dentre eles, Lara e Cassiano, eles falam que tem que ter uma informação da orientação, das velocidades. E já a Nayara, que é uma outra aluna, ela ficou falando algumas respostas aleatórias. Então, dessa forma, né, depois das discussões na sala de aula, o professor procurou concluir essa discussão, falando um pouquinho sobre o conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar. E aí também, em seguida, ele apresentou os conceitos de força e de inércia, né, o que ele pôde trabalhar um pouquinho com a primeira lei de Newton. Então, na quinta aula, ao longo dessa aula, houve um debate entre o professor, o pesquisador e os estudantes. Então, para a primeira parte do debate, o pesquisador ele questiona os estudantes sobre a forma como eles concebem a atividade de um cientista e na formulação de teorias científicas. Então, ele observou que Tales e Lara está muito associado ao que se costuma chamar de método científico. Então, Tales ele chega a anunciar as etapas quando ele afirma que os cientistas observam o fato que está em análise, né? E formulam uma espécie de suposição sobre como que acontece aquilo. Então, eles passam por uma forma experimental, onde eles vão testar para chegar a um acerto. E Lara, ela apresenta a ideia da indução, onde um conhecimento que mostra recorrentemente válido para um conjunto de observações pode ser expandido para outras situações. Então, esse, né, é o pensamento desses dois alunos. Então, a partir daí, o pesquisador ele questiona o grupo de alunos, né, sobre as observações empíricas que Newton tinha para formular a lei da gravitação universal. E aí ele percebe, aí ao perceberem que é impossível que o cientista efetue uma verificação, né? Então aí Lara ela afirma que tem como fazer uma experiência com uma parte e jogar para um todo. Aí continua sua ideia anterior de indução. Então aí eles começam a fazer uma discussão sobre como se testar uma teoria. Então, os alunos começam a falar suas ideias, né? E o pesquisador começa a argumentar com os alunos. Tem coisa que não tem como a gente testar. Aí eles vão perguntando para os alunos. E é interessante que os alunos eles vão participando, eles vão se questionando um com o outro. E também, aí depois dessa discussão dos alunos, o pesquisador ele retoma o exemplo que foi dado pelo professor na aula anterior do ônibus, né, da bola que tem dentro do ônibus. E aí ele propõe para os alunos fazer um experimento mental com os alunos, ou seja, para tentar imaginar, né, por exemplo, um ônibus ele viajando durante um grande tempo, né, numa linha reta e com uma velocidade constante. Só que aí é para imaginar como se as janelas do ônibus tivessem tampado. Então vai impedir que as pessoas que estão lá fora, que estão lá dentro, olhem lá para fora. E aí ele pergunta: tente imaginar algum experimento que possa ser feito dentro do ônibus para saber se ele está em repouso ou movimento. E aí, a partir dessa pergunta, que eles vão discutindo essa questão dos experimentos, o que pode ser feito para saber se o ônibus está em repouso ou se ele está em movimento. E aí os alunos vão criando as suas hipóteses. Então, nessa quinta aula, é apenas uma discussão sobre esses dois
essas duas perguntas central, né? No começo ele fala um pouco sobre os cientistas e aí depois ele retoma a pergunta da bola que está dentro do ônibus, né? Que é para os alunos tentar fazer esse experimento mental. Bom, na sexta aula, a gente tem que os estudantes foram separados em grupo de 3 ou de 4 pessoas e a atividade proposta fazia menção ao paradoxo do espelho e que não havia sido trabalhada antes pelo professor. Então, nessa atividade foram formados 3 grupos. O primeiro grupo era composto pelo Cassiano, Gustavo, Antônio e a Nayara. O segundo pelo Thales, Oswaldo e Mariana. E o terceiro pela Maria, Vivian, Clara e a Lara. É a primeira vez que eles estão trabalhando em grupo, né? Eles não tinham sido trabalhados. E uma opção metodológica que eles fizeram era que as atividades que já traziam elementos que já tinham sido discutidos pelo professor, elas eram feitas individualmente. E já as outras atividades que necessitavam de uma construção, de explicação, que os alunos ainda não tinham visto, né, o conteúdo, elas eram feitas em grupo, para que eles pudessem ter uma discussão coletiva, né, tanto em grupo quanto depois com a sala toda. Então, a atividade proposta foi a seguinte. Então, considere uma pessoa se olhando no espelho. Você já sabe que essa pessoa pode ver a própria imagem porque sai luz do seu corpo, que é refletida no espelho, e voltando para seus olhos, conforme mostra a figura a seguir. Então, considere agora que fosse possível fazer o espelho viajar para a direita na velocidade da luz. Então, nesse caso, a luz que sai da pessoa não atinge o espelho e não há a formação de imagem. Note que é possível, neste caso, distinguir o repouso do movimento retilíneo uniforme nessa situação, o que está ao contrário ao princípio da relatividade do movimento. Então, procure encontrar uma forma de harmonizar a situação com os princípios gerais da mecânica. Então, essa foi a primeira atividade, né, que eles fizeram. Então, no primeiro grupo, né, do Thales, da Mariana e do Oswaldo, Thales e Oswaldo, eles começam a ter uma discussão sobre esse tema. E parece que a Mariana, ela tem um pouco de dificuldade de compreender a discussão desses dois colegas. Então, a ideia que Thales e Oswaldo teve era que o espelho ele não poderia atingir a velocidade da luz. Então, eles começam a discutir sobre esse tema e logo em seguida o pesquisador ele aproxima do grupo, o qual faz, né, ocorrer um pouco mais de discussão entre eles. E aí depois o pesquisador ele coloca outra questão para os alunos pensar. Então, no sentido de aprofundar essa discussão e investigar o nível do compromisso epistemológico que os estudantes têm com a explicação que apresentaram, o pesquisador ele propõe um novo problema. Então, um raio de luz ele viaja horizontalmente para a direita com uma velocidade c. Uma pessoa caminha sobre esse raio de luz com uma velocidade v em relação ao raio. Qual seria a velocidade da pessoa em relação ao chão? Então, depois que o pesquisador ele faz essa nova pergunta para os alunos, ele percebe que os estudantes, né, quando eles estão discutindo sobre esse novo questionamento, os alunos eles não perceberam a similaridade que tem entre os dois problemas. Então, por causa disso, eles tentam negar esse problema. Eles não conseguem perceber que tem coisas iguais no problema do espelho e nesse. Então, o autor ele comenta aqui, ele fala assim que é curioso notar que o mesmo princípio que eles apresentaram, né, no caso do espelho, serviria como resposta para esse problema que foi apresentado pelo pesquisador. Só que os estudantes eles não deram conta disso.
o que reforça a interpretação, né, de que o modelo construído por eles ainda possui uma abrangência restrita. Então, né, o grupo ele continuou discutir, mas eles não conseguiram perceber essa similaridade. Então, deu um pouco a perceber nessas atividades dessa abrangência restrita que eles possuem. Então, eles tiveram bastante discussão, né, nessa sexta aula sobre esses dois temas, o qual eles não conseguiram, né, explicar sobre essa segunda pergunta do pesquisador. Bom, na aula 7, ela foi dedicada à apresentação dos postulados da teoria da relatividade restrita e durou 100 minutos. Então, para isso, o professor ele retoma as ideias centrais já trabalhadas e reforça as noções de tempo e de espaço absoluto da mecânica clássica. Então, nesse contexto, o professor explica o significado de tempo absoluto e espaço absoluto, a partir de situações envolvendo deslocamento de automóveis. Em seguida, o professor apresenta, a partir das noções de tempo e espaço absoluto, a soma de velocidades de Galileu. E a situação apresentada em seguida foi a soma de velocidades quando a luz está envolvida. E essa situação serviu de transição entre os modelos clássicos e relativístico. Então, a partir dessa aula, elas começaram a ter um caráter mais informativo. Então, ou seja, o professor ele tomou mais a palavra, né, em si, e não buscou muita interação com os alunos. Então, a partir desse momento, né, o professor começou a explicar mais alguns conceitos e nessa aula foi trabalhado os postulados da teoria da relatividade restrita. Depois que ele fez as suas explicações, ele apresentou uma atividade para os alunos, né, o qual continha 3 questões, e eles tinham que fazer individualmente. Vou mostrar as questões. O objetivo dessa atividade era investigar como os estudantes utilizam o segundo postulado da teoria da relatividade restrita, logo depois da explicação, né, do professor. Então, ele deu essa atividade, né, contendo 3 questões, e ela foi feita individualmente após a explicação do professor. Então, o autor apresenta na tese, né, que a maioria das respostas elas foram parecidas e corretas, né, do ponto de vista científico. Então, na primeira questão, a maioria tiveram respostas muito parecidas uma da outra. Somente, ele comenta, né, que somente uma aluna, né, ele fala da Vivian, que ela se fixou no desenho de Albert, para afirmar que a velocidade ela não mudará. Então, parece que a aluna ela não compreendeu o que deveria ser feito no problema. E aí ela analisou a situação como se o segundo desenho fosse uma sequência do primeiro. Isso mostra que ela não teve uma compreensão, né, do que era para ser feito. Então, dessa forma, ela afirma que Albert não mudou e me leva a sofrer alteração, né, em relação à velocidade. Então, para ela, Albert não teve mudança na velocidade, já a Mileva sofreu essa alteração. Já na segunda questão, ele comenta que apenas Cassiano não apresentou uma resposta baseada nos postulados da relatividade. Então, somente o Cassiano que não conseguiu. E na terceira questão, somente o Cassiano, né, ele foi o único apenas de fazer enunciados ligados à relatividade galileana. Já, né, os demais estudantes, eles foram coerentes com o modelo da relatividade restrita. Então, essa foi uma análise, né, dos alunos
em relação à primeira, à segunda e à terceira questão apresentada. Bom, pessoal, como, meu tempo já está estourando e ainda falta 4 aulas para eu explicar, eu vou apenas apresentar as atividades, que foram trabalhadas com os alunos na aula 8, 9, 10 e 11, e não vou ficar explicando, como que o professor conduziu a aula, o que os alunos responderam, que eu acredito que você já deu para ter uma noção de como foi trabalhada as atividades, durante as aulas. Nos slides anteriores, nas outras atividades, eu já expliquei mais ou menos como que os alunos foram respondendo, como que ele fez a análise. Então, só para vocês terem uma noção de qual atividade foi trabalhada nessas últimas aulas, então eu vou falar no modo geral qual atividade que o professor trabalhou nessas aulas, para não ficar muito extenso o vídeo também. Então, na aula 8, os estudantes eles assistiram um vídeo sobre consequência dos postulados, como a relatividade da simultaneidade, e o professor, após os vídeos, eles retoma as discussões apresentando a ideia de que a simultaneidade é relativa. E em todo momento o professor compara os resultados da teoria da relatividade restrita com os da mecânica clássica. Então, nessa aula, o professor coloca os alunos em grupo e apresenta uma sequência de situações e problemas. Ele dá uma atividade contendo 3 problemas, e só que aí essas atividades agora elas estão mais enfocadas nessa ideia de simultaneidade. Então, na aula 9, essa aula ela durou 100 minutos e o professor iniciou as discussões a partir da constante da velocidade da luz, para apresentar uma situação em que há uma lâmpada no chão, dentro de um vagão e um sensor no teto, na mesma vertical que passa pela lâmpada. Então, um observador dentro do vagão vê a luz se deslocar na vertical para cima. E com o vagão em movimento em relação ao chão, um observador externo verá a luz se deslocar em uma diagonal. Então, ele mostra a figura. E a ideia, de mostrar essa figura porque é mostrar que a distância percorrida pela luz, vista pelo observador externo, ela é maior que aquela vista pelo observador dentro do vagão. Então, segundo o professor que estava ministrando a aula, para a mecânica clássica, os tempos de movimento visto pelos 2 referenciais devem ser os mesmos, mas a velocidade da luz vista pelo referencial externo no vagão, ela seria maior. Então, no entanto, para a teoria da relatividade restrita, a velocidade da luz ela deve ser absoluta. E para isso, o tempo é que deveria fluir de maneira diferente para os 2 observadores. Então, isso quem está falando é o professor. E ele fala isso com base no segundo postulado de Einstein. Então, ao longo de toda a exposição que o professor faz, ele sempre está comparando os resultados da mecânica clássica com a teoria da relatividade restrita. E segundo ele fala que a mecânica clássica ela é mais fácil de ser aceita do que a teoria da relatividade restrita, porque ela é mais abstrata, e é mais difícil de você conseguir visualizar. Então, isso quem está falando, é o professor. Então, nessa aula, basicamente é o professor que fala, ele não tem muita interação com os alunos, então ele explica um pouco desse conceito, e aí no finalzinho da aula, o pesquisador ele vai retomar a discussão com a turma
falando um pouquinho sobre o paradoxo dos gêmeos. E a pergunta que ele faz à turma é se a diferença de tempo da vida dos gêmeos é uma percepção ou uma realidade física. Então, com essa pergunta, o objetivo é de investigar como esse novo conceito, né, de tempo relativo poderia ser percebido e representado pelos alunos. E aí, na tese, ele vai apresentar toda a discussão que ele teve com os alunos, né, depois do professor ter explicado um pouco desse, desse conceito, né? E aí, depois de toda a explicação do professor, o pesquisador entra fazendo essa pergunta para os alunos. E aí é discutida na tese, é apresentada toda a discussão feita com os alunos. Bom, na 10ª aula, ela foi toda dedicada à resolução individual dos problemas apresentados a seguir. Então, essa aula, ele apresentou 3 questões para os alunos, né? Essas 3 questões, elas são diferentes, né? Para poder investigar de que maneira os conceitos da teoria da relatividade restrita poderiam ser reconhecidos e utilizados na resolução de problemas teóricos. Então, essas 3 questões, elas estão relacionadas com o segundo postulado de Einstein, só que, no entanto, cada uma delas foi construída para avaliar diferentes aspectos. Então, ou seja, na primeira questão, ela se baseia no fato de que a velocidade da luz não é infinita. E na segunda questão, ela apresenta a necessidade da dilatação temporal, né, e de um reconhecimento da relatividade do movimento. E por fim, na terceira, ela procura apresentar, né, ela apresenta ali uma obra de arte, né, que é realizada por Salvador Dalí. E nessa obra a gente, né, percebe que tem apresentação de alguns relógios moles, né? E segundo a interpretação dada pela Fundação Gala Salvador Dalí, esses relógios moles, eles marcam a relatividade do tempo, tal como concebida artisticamente por Dalí. Então, nessa terceira questão, ela tem um objetivo de apresentar um cenário bastante aberto, para que os estudantes eles possam falar sobre o tempo. Então, nessa 10ª aula, o professor apresentou essas 3 questões para os alunos e eles foram respondendo com base, né, na teoria da relatividade restrita. Então, na tese está apresentada as respostas dos alunos, né, das seguintes questões. Bom, então agora chegamos na última aula. Então, as aulas seguiram após a realização formal da pesquisa. O professor ele continuou a explorar outros aspectos ligados à teoria da relatividade restrita, como a contração espacial, a variação da massa com a velocidade e a relação massa-energia. Então, nesse sentido, a condução das aulas continua a ter o mesmo caráter, ou seja, o professor ele apresentava as ideias centrais e tentava algum diálogo com a turma, e propunha questões para serem resolvidas em grupo ou individualmente. Essas atividades realizadas após a 10ª aula se estenderam por mais um mês. Então, depois desse um mês de aula aí, foi aplicada uma última atividade. E essa última atividade serviu como uma síntese de tudo que foi estudado até o momento, né? Que foi a questão de velocidade, referencial, tempo, espaço. Então, depois desse um mês, ele ainda fez mais uma atividade com os alunos para fazer essa síntese. E aí é apresentado, né, uma resposta dos alunos. E aí ele faz o fechamento dessas aulas. E aí no próximo capítulo vai ser apresentado um pouco sobre as trajetórias cognitivas de algum desses estudantes, né? Então, aí agora no próximo capítulo a gente vai tratar um pouquinho sobre essas trajetórias.